A raiz da dor ignorada. Vivemos em uma sociedade que não nos ensina a lidar com a dor emocional. Pelo contrário, desde cedo somos condicionados a ignorá-la, a engolir o choro, a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Somos ensinados que sentir dor é sinal de fraqueza, que demonstrar sofrimento é perder o controle. Mas e se essa dor não desaparecesse? E se, ao ser ignorada, ela criasse raízes profundas dentro de nós? O Dr. Gabor Maté, renomado médico e pensador sobre saúde mental, afirma que toda dor não expressa se transforma. Ela não simplesmente some. Ela se aloja no corpo, nos pensamentos, nos comportamentos, e com o tempo começa a dirigir a nossa vida sem que sequer percebamos. A dor que não é escutada se torna um grito silencioso que ressoa nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, no modo como enxergamos a nós mesmos. Por fora, continuamos funcionais. Trabalhamos, estudamos, sorrimos em fotos, postamos momentos de felicidade nas redes sociais. Mas por dentro, há um acúmulo invisível, um peso que não sabemos nomear, pequenas rejeições não processadas, palavras duras que nos marcaram, situações de abandono ou negligência emocional. Tudo isso é guardado em compartimentos secretos da alma, como se o tempo sozinho fosse capaz de curar. Mas o tempo, isoladamente, não cura o que continua sendo ignorado. A dor reprimida começa a se manifestar de formas indiretas. Ataques de ansiedade sem motivo aparente. Dificuldade em criar vínculos afetivos. Explosões de raiva que nos pegam de surpresa. Sensação constante de inadequação. Falta de energia. Procrastinação. Desconfiança crônica. Esses sintomas não surgem do nada. São, muitas vezes, os gritos da dor ignorada pedindo para ser ouvida. Maté propõe que olhemos para essa dor com gentileza, que ao invés de julgá-la ou reprimi-la, a escutemos. Ele nos convida a uma jornada de consciência, em que o primeiro passo é reconhecer que existe algo ferido em nós. A ignorância emocional, tão comum e até romantizada, é um dos principais obstáculos para a cura. Não se trata de viver mergulhado na dor, mas sim de permitir que ela se expresse, que ela seja validada, para que então possa se transformar. Ignorar. A dor é como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. O movimento existe, mas é travado. O motor sofre, o desgaste aumenta. Com o tempo, algo quebra. Assim acontece conosco. Podemos até continuar seguindo em frente, mas sempre com um peso invisível nos puxando para trás. E um dia, essa dor ignorada assume o controle. Ela vira o filtro com o qual enxergamos tudo. O mundo, os outros e, principalmente, a nós mesmos. O corpo fala. O que a mente silencia, Gabor Maté, é categórico. O corpo nunca mente. Ele expressa aquilo que a mente tenta esconder. Diversas doenças físicas, segundo ele, têm raízes emocionais profundas. Não significa que toda enfermidade seja psíquica, mas sim que muitas delas são agravadas, ou até mesmo desencadeadas, por traumas e dores emocionais não resolvidos. A medicina ocidental tradicional separa mente e corpo, mas essa divisão é artificial. Somos um organismo inteiro, interligado em cada célula, sentimento e pensamento. Quantas vezes você sentiu uma dor de cabeça inexplicável? Ou um aperto no peito? Uma tensão muscular constante, mesmo sem esforço físico? E se esses sinais fossem mensagens do seu corpo tentando avisar que algo dentro de você precisa de atenção? O corpo não grita à toa. Ele apenas fala quando não há mais escuta interna. A dor ignorada cria um estado de alerta constante no nosso sistema nervoso. Vivemos em modo de sobrevivência, com níveis altos de cortisol e adrenalina. Com o tempo, isso desgasta o sistema imunológico, prejudica a digestão, altera o sono e aumenta o risco de doenças autoimunes. É como se o corpo estivesse sempre em guerra consigo mesmo. E essa guerra começou, muitas vezes, com um silêncio. O silêncio de quem não foi ouvido, de quem engoliu o choro, de quem fingiu que estava tudo bem quando não estava. Maté também destaca a importância do ambiente emocional em que crescemos. Famílias disfuncionais, pais ausentes ou emocionalmente frios
lares onde sentimentos eram ignorados ou punidos, tudo isso molda nossas defesas. Criamos máscaras, personagens, mecanismos de defesa para sobreviver e, no processo, esquecemos quem somos de verdade. Mas o corpo se lembra. Ele guarda as memórias mesmo quando a mente apaga. Ignorar a dor hoje é adiar o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela virá à tona. Seja na forma de um colapso emocional, de um burnout, de um relacionamento destrutivo ou de uma doença física. A escolha está entre escutar essa dor agora, enquanto ainda podemos fazer algo por nós, ou esperar que ela nos obrigue a parar. E quando esse momento chega, geralmente é através do sofrimento. O corpo não é inimigo. Ele é aliado. Ele nos avisa, ele aponta, ele clama por cuidado, e nós precisamos aprender a escutá-lo, não com medo, mas com compaixão. Precisamos reaprender a linguagem das emoções, a reconhecer nossos próprios limites, a validar nossos sentimentos sem vergonha ou culpa. Porque toda dor que é escutada tem chance de se transformar. Toda dor que é acolhida tem potencial de cura. Mas a que é ignorada, essa cedo ou tarde vai assumir o controle. Trauma. A prisão invisível da alma para Gabor Maté. O trauma não é apenas o que aconteceu com você, mas o que aconteceu dentro de você, como resultado do que aconteceu com você. Essa definição muda tudo. Muita gente acredita que trauma é algo extremo, como uma guerra ou um acidente grave. Mas o trauma pode ser silencioso, cotidiano, invisível aos olhos dos outros. Pode ser crescer sem afeto, ser constantemente criticado, viver com medo de decepcionar, sentir-se rejeitado por ser quem é. Essas experiências se tornam traumas não apenas pelo fato em si, mas pela solidão emocional que elas carregam. Quando não temos com quem dividir a dor, quando não nos sentimos compreendidos ou validados, o trauma se cristaliza e, com o tempo, ele se torna parte de nós. Não conseguimos mais distinguir onde termina o trauma e onde começamos nós. Ele molda nossa percepção da realidade, define nossas respostas emocionais, limita nossas escolhas. Maté compara o trauma a uma prisão invisível. Você anda, vive, trabalha, mas dentro de um espaço interno limitado, cheio de muros construídos, pela dor não resolvida. Você acha que está fazendo escolhas livres, mas na verdade está apenas reagindo ao que foi ferido em você. Está evitando reviver uma dor antiga, mesmo que para isso precise se afastar da vida, do amor, da autenticidade. É comum que pessoas traumatizadas desenvolvam comportamentos compulsivos. Vícios, por exemplo, não são falhas morais. São tentativas de anestesiar a dor. Pode ser álcool, drogas, comida, trabalho, compras, redes sociais, qualquer coisa que ofereça um alívio momentâneo para uma ferida que nunca cicatrizou. Maté defende que, por trás de todo vício, há uma dor, e que é essa dor que precisa ser tratada, não apenas o comportamento. A repressão emocional também pode nos tornar rígidos, excessivamente controladores, desconfiados, hiperativos ou emocionalmente frios. São armaduras construídas ao longo do tempo para evitar o sofrimento. Mas essas armaduras também nos impedem de sentir plenamente, de nos conectar verdadeiramente com os outros e conosco mesmos. O preço do não sentir é alto e muitas vezes invisível. A cura começa quando reconhecemos o trauma, quando temos coragem de olhar para dentro e perguntar: o que eu precisei esconder para sobreviver? Que partes minhas foram deixadas para trás? Que sentimentos eu fui ensinado a negar? Esse processo exige tempo, paciência e, acima de tudo, um ambiente seguro onde possamos baixar a guarda. Não se cura trauma com pressa, cura-se com presença, com verdade, com escuta. A verdade que liberta existe uma verdade que pode ser dolorosa, mas também profundamente libertadora. A dor que ignoramos não desaparece, ela se transforma em padrões. E esses padrões, se não forem interrompidos, se repetem geração após geração. Pais emocionalmente ausentes
tendem a criar filhos carentes. Mães superprotetoras geram adultos ansiosos. Ambientes de repressão produzem pessoas que não conseguem expressar o que sentem. Gabor Maté destaca que grande parte dos nossos comportamentos automáticos são heranças inconscientes de dores não curadas. Reagimos como nossos pais reagiam. Amamos como fomos amados, ou como deixamos de ser. Vivemos tentando compensar uma falta que nem sempre sabemos nomear. E assim, seguimos pela vida como se estivéssemos constantemente tentando resolver o passado através do presente. Mas há uma boa notícia. Todo padrão pode ser quebrado. Toda dor pode ser ressignificada. E o primeiro passo é a consciência. É perceber o que se repete. É enxergar onde estamos atuando no piloto automático. É ter a coragem de parar, refletir e escolher um caminho diferente. Porque enquanto não trouxermos luz àquilo que nos guia, continuaremos sendo guiados por nossas sombras. Essa consciência, porém, não é simples. Ela dói, porque nos obriga a encarar a realidade de que muitas das nossas dores foram causadas por pessoas que amávamos, e que muitas vezes nós também causamos dor em outros. Mas é justamente essa honestidade que abre espaço para a cura. Só podemos mudar aquilo que reconhecemos. Só podemos curar o que estamos dispostos a sentir. É nesse ponto que a jornada se torna espiritual, porque não se trata apenas de se livrar da dor, mas de se transformar através dela, de usar o sofrimento como uma ponte para o autoconhecimento, de transformar a ferida em portal. Como diz Maté, não é a dor que nos destrói, é a forma como nos relacionamos com ela. Quando a dor é acolhida, ela pode nos humanizar, nos tornar mais empáticos, mais conscientes, mais livres. Essa verdade é simples, mas revolucionária. Você não precisa mais fugir da dor. Ela não é inimiga. Ela é a mensagem. Ela é o convite. Ela é o início de algo novo. Escutar a dor é um ato de coragem. Vivemos em um mundo que venera a produtividade, a performance e a aparência. A dor, nesse contexto, é vista como um obstáculo, uma fraqueza a ser eliminada ou escondida. Poucos têm a coragem de parar para escutar o que está machucado dentro de si. Isso porque olhar para a própria dor é um ato de confronto, de desmascaramento, de entrega. E nem todo mundo está pronto para encarar as verdades que a dor revela. Gabor Maté insiste que a cura começa na escuta, mas não qualquer escuta. É uma escuta profunda, compassiva, sem julgamentos. Escutar a dor é oferecer a si mesmo um espaço onde tudo pode emergir, onde a raiva pode se expressar sem culpa, onde a tristeza pode chorar sem ser interrompida, onde a vergonha pode ser acolhida sem ser silenciada. Esse tipo de escuta é raro, mas é nesse espaço interno que começamos, de fato, a nos curar. A maioria das pessoas vive anestesiada. O celular virou escudo contra o vazio. As redes sociais alimentam uma identidade superficial, enquanto o verdadeiro eu vai se perdendo em máscaras e filtros. Fugimos do silêncio porque ele nos aproxima de nós mesmos. E quando nos encontramos, nos deparamos com a dor que está lá, esperando há anos para ser sentida. Mas se temos coragem de permanecer, algo começa a mudar. Escutar a dor também significa validar nossa história. Significa parar de se comparar, parar de se julgar por ter dificuldades, parar de se exigir perfeição. Cada um tem suas feridas. Cada um teve seus motivos para se proteger como pôde. Ninguém sai da infância ileso. E reconhecer isso é um passo essencial para a compaixão. Não só com os outros, mas principalmente consigo mesmo. A dor precisa de espaço para existir. Ela precisa ser vista, nomeada, expressa. Só assim ela se dissolve. Quanto mais fugimos, mais ela nos persegue. Mas quando paramos e olhamos nos olhos da nossa dor, ela perde o poder de nos controlar. Ela deixa de ser sombra e vira consciência. Deixa de ser sintoma e vira caminho. Muitos acreditam que curar-se é esquecer, superar, seguir em frente sem olhar para trás. Mas a verdadeira cura, segundo Maté, é integração. É quando conseguimos olhar para o passado com aceitação, entender o que nos moldou e, ainda assim, escolher um futuro diferente.
Não é esquecer o que nos feriu, mas permitir que isso deixe de definir quem somos. E essa jornada, embora solitária, também pode ser compartilhada. Quando escutamos a dor dos outros sem tentar corrigi-los, quando oferecemos presença ao invés de conselhos, quando validamos o sentir sem querer apressar a cura, estamos contribuindo para um mundo mais consciente e amoroso. Curar-se é também curar o coletivo. É quebrar o ciclo. É abrir espaço para algo novo nascer. Conclusão. Quando a dor vira portal, chegamos ao ponto onde a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna possibilidade. Um portal. Um convite. Um chamado à autenticidade. Ao longo desta jornada que percorremos juntos, ficou evidente que a dor ignorada é como uma semente lançada em solo escuro. Se não for cuidada, ela germina sozinha, em formas distorcidas. Mas se for acolhida, pode florescer em algo muito mais profundo. Consciência, liberdade, verdade. Gabor Maté nos chama a resgatar o contato com quem realmente somos. Ele nos lembra de que não somos nossos traumas, nem nossas defesas, nem nossos comportamentos impulsivos. Somos muito mais do que isso, e podemos, a qualquer momento, começar um novo capítulo. O que nos impede? O medo de sentir. Mas se você chegou até aqui, é porque já tem coragem suficiente para olhar para dentro. A moral dessa história é clara. A dor que você ignora hoje será o mestre cruel de amanhã. Ela vai guiar suas escolhas, seus medos, seus relacionamentos, mas se você decidir ouvi-la agora, ela pode se tornar sua maior aliada. Ela pode te mostrar onde ainda existe ferida. E onde há ferida, há espaço para cura. Onde há dor, há potencial de transformação. Você não precisa mais fugir. Não precisa mais fingir que está tudo bem. Está tudo bem. Não estar tudo bem. A reflexão que deixamos é: quantas decisões da sua vida foram tomadas a partir da dor? Quantos caminhos você evitou? Quantas pessoas afastou? Quantos sonhos enterrou por medo de sentir? E se, ao invés de ignorar a dor, você aprendesse a dialogar com ela? O que ela teria a te ensinar? Talvez dentro da sua ferida esteja exatamente a resposta que você procura há tanto tempo. Portanto, não se trata de ser forte no sentido tradicional da palavra. A verdadeira força é vulnerável, é ter a coragem de se expor, de sentir, de transformar. É dizer basta ao ciclo de autopunição e começar finalmente a caminhar com leveza. A dor não precisa ser inimiga. Ela pode ser guia. Ela pode ser libertação. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.